Fala, jovens, aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio de Cabeça de Lab, podcast do Luiza Leves e Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre economia regenerativa. O que é isso, vocês já vão saber, mas a ideia disso é, essencialmente, a gente ter cada vez mais um mundo mais sustentável, né? Que é um negócio que a gente aqui no Magalu trabalha fortemente para fazer acontecer e a gente gosta muito de fazer isso, plantar na cabeça de outras pessoas que convivem com a gente, que a gente conhece por aí. E andando por aí, eu conheci uma pessoa que conhece bastante desse assunto e veio participar aqui do episódio de hoje com a gente, que é a Luísa. E aí, Luísa, tudo bom? Oi, tudo. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje e me apresentar um pouquinho. Eu sou diretora de planejamento estratégico na Box. Eu não sei se todo mundo conhece a Box 1824. A gente é uma empresa de inteligência e soluções estratégicas que usa a pesquisa como uma ferramenta para conseguir fazer leituras de cenários futuros, para antecipar movimentos comportamentais, para trazer um pouco dessa visão de novo para empresas, para negócios, né? Então, em geral, a gente está sempre ali com a anteninha ligada, tentando captar o que está acontecendo de novo, quais são os movimentos que estão surgindo e de que maneira isso vai impactar ou não nas nossas vidas, né? No nosso dia a dia. O trabalho da Box é bem da hora. A gente já gravou com a Laura no episódio 18, falando sobre desenvolvimento de produtos para gerações que estão por vir, né? No caso, talvez elas já chegaram aqui e daqui a pouco a gente precisa gravar de novo isso aí. Mas a ideia desse episódio foi essa, então ouve esse e depois ouve o 18 e vocês vão saber mais sobre o trabalho da Box aí. Mas bora lá falar sobre economia regenerativa. Mas e aí, o que é economia regenerativa, para quem tá ouvindo, ficar mais tangível aí? Bom, vamos lá então, gente. Economia regenerativa, assim, falando de uma forma bem objetiva e bem simples, basicamente é uma economia onde existe uma expectativa, né, das pessoas de que marcas e empresas usem do seu core business, ou seja, usem das suas especialidades, né, daquilo que elas mais conhecem, para ajudar a resolver algum problema que ameaça o mundo, né? Então, o que isso quer dizer? Que existe uma expectativa que as empresas, além de percorrerem aquele lugar da performance, do lucro, de alguma maneira entendam que elas precisam gerar algum tipo de impacto positivo para as pessoas e para o planeta além de vender, né? Então elas saem daquele lugar só do lucro específico, que é muito fruto de um período anterior a esse que a gente vivia, né? Da Revolução Industrial, onde a posse, né? As classes estavam muito em destaque, né? Era assim que a gente entendia o mundo. E agora, com onde a gente começa a viver, então, um lugar de economia compartilhada, a gente começa a pensar, então, além do lucro, além da posse, e, na verdade, a gente começa a entender que o impacto positivo é que direciona tudo aquilo que a gente quer, a maneira como que a gente investe, né? As marcas que a gente procura, muda tudo. Na verdade, a economia regenerativa, ela é uma consequência, né? De todo um contexto que a gente está vivendo, né? Em geral, essas grandes mudanças, elas acontecem a partir dessas mudanças de contexto, né? Tipo, esses novos comportamentos, essas novas expectativas, né? Então, quando a gente fala de economia regenerativa, a gente tá falando de uma expectativa que as pessoas têm, né? A partir de agora, elas querem movimentar o seu dinheiro, a sua forma de consumir dessa forma, né? Então, esse novo comportamento, ele vem de uma série de mudanças que a gente foi vendo acontecendo no nosso contexto onde a gente tá vivendo para chegar aqui. E, no fim das contas, num ano como esse, só se acelerou, né? Então, acho que é interessante dizer que a economia regenerativa não é algo completamente novo, né? Ela é algo que a gente já previa, já estava dentro de alguns movimentos, ela é fruto de 3 drives de comportamento de consumo, vamos dizer assim, que já vinham sendo desenhados e que se aceleraram muito quando chegou o Covid, né? Então, a pandemia, a crise econômica e a crise de saúde que a gente passou esse ano, ela foi um grande catalisador de mudança de comportamento de consumo, né? O fato das pessoas terem ficado em casa, em isolamento, ela acelerou muito comportamentos que a gente já vinha prevendo, né? Então, esses novos comportamentos que geram essa economia regenerativa, né? Eu até posso falar um pouco sobre eles, não sei se a gente já vai pra lá, mas basicamente esses novos comportamentos que geram essa consequência da economia, né? Eu ia te perguntar isso, se isso não é um conceito que nasceu agora, né? É um conceito que já existia, em teoria, acredito que há um certo tempo, mesmo porque a teoria sempre nasce muito antes da gente começar a experimentar.
Mas como que é a história da economia regenerativa? Como que a gente chegou até aqui? Então, né, o que a gente viu, existem 3 drives de novos comportamentos que geram essa expectativa de economia regenerativa, né? Um consumo mais digital, um consumo mais consciente e um consumo mais social. Acredito que o mais digital, ele é o mais visível, o mais fácil de se entender, né? Ao longo desses últimos anos e décadas, a gente viu uma digitalização cada vez aumentando mais, né? Então, imaginem que desde a Revolução Industrial, quando a gente passa pela Revolução de Tecnologia da Informação, o mundo todo passou a se digitalizar, né? Então, a gente olha lá para trás, chegada dos portais de notícia, e-mail, chat, CQ, que é super antigo, passa pela chegada das redes sociais, né? Orkut, Facebook, YouTube, Skype, e entra naquele lugar da realidade mais híbrida, que é a supremacia do mobile, né? Então, todos os apps, WhatsApp, Spotify, as próprias assistentes Siri, Alexa, tudo isso é um processo de digitalização do mundo que agora, com o Covid, quando todo mundo precisou ficar em casa, isolado, em quarentena, fez com que as pessoas se digitalizassem ainda mais, né? E qual que é a consequência desse lugar de digitalização, se a gente for olhar, né? Tipo, a gente sai de um lugar isolado e as pessoas passam a viver em rede, a dita sociedade em rede, digamos assim, né? E nessa sociedade em rede, um dos principais mudanças de comportamento que aparecem é que as pessoas passam a ficar mais informadas. Eu acho que essa é uma frase que foi repetida por muito tempo, né? Sim. Com muito acesso à informação, as pessoas estão mais informadas do que nunca. Então, sim, elas estão realmente muito informadas, elas têm acesso, né, a informações que antes não se tinha, né? Antes você não tinha onde olhar, tirar dúvidas, saber sobre determinados assuntos. Agora você tem um lugar muito simples para procurar, né? Tem mais comparativos, porque as pessoas conseguem ter acesso a mais produtos, mais serviços, de vários lugares do mundo, então elas conseguem comparar mais aquilo que elas estão usando, aquilo que elas estão fazendo. Elas estão muito mais atentas, né, porque se isolaram por muito tempo dentro da quarentena e acabaram ficando muito mais tempo online, e por isso estão mais atentas, mas principalmente, eu acho que essa é a grande mudança, assim, no lugar digital, as pessoas entenderam que elas têm uma potência muito forte enquanto coletivo, né? Então, essa capacidade de se reunir com pessoas como você, ou que acreditam nos mesmos valores, nos mesmos princípios, ou mesmo quando não concordam com alguma coisa, as pessoas têm uma capacidade de conseguir se reunir e criar uma potência que antigamente não era possível, né? Então, um dos grandes pontos da digitalização que aparece aqui é que antes, quando um consumidor não gostava de algo, ele não tinha para quem reclamar, ele não tinha como reivindicar, né, ou falar algo a respeito. Hoje, esse consumidor entende que ele consegue criar uma rede e criar uma potência suficiente para ir de encontro com o poder das grandes instituições, né? Então, governo, marcas, né, próprias universidades, o que quer que seja, essas grandes instituições nunca eram questionadas, e agora, com a digitalização, elas passam a ser questionadas, né? Será que esse é o melhor pra gente? Será que esse é o melhor pro consumidor? Aí já começa a nascer uma sementinha dessa economia regenerativa que vai além do lucro, né? Vai além do interesse próprio daquelas empresas, daqueles negócios, né, que consegue se expandir. E esse é só o começo, né? Então, a gente fala desse consumo mais digital, passa por tudo isso. E imagine agora, depois da quarentena, como eu disse, que a vida ficou completamente digitalizada, né? Mesmo gerações mais anteriores que tinham uma certa barreira com a digitalização, que achavam que não era para eles, foram obrigados a se digitalizar. Todo mundo, de alguma forma, se digitalizou, seja na forma de comprar, na forma de se relacionar com as pessoas. E aí, paralelo a isso, a gente teve também uma aceleração de outros 2 drivers de comportamento, que é o comportamento de consumo mais consciente e o mais social, né? Então, imagina que as pessoas lá dentro das suas casas, durante o isolamento, começaram a ter tempo para avaliar mais as coisas, né? Será que eu tô me alimentando da forma certa? Será que eu tô comprando de quem eu deveria comprar? Quando eu compro dessa empresa e dessa marca, pra onde vai esse dinheiro, né? O que significa estar comprando desse lugar? Será que eu compro tudo aquilo que eu preciso ou eu compro mais do que eu preciso, né? Como que eu tô convivendo com tudo isso? Então, as pessoas ficaram realmente mais racionais, né? Estão tomando aquela consciência da vida financeira e muito mais conscientes também em relação ao que significa aquelas atitudes individuais que elas têm, né? Então, imagina assim, no momento que todos os avisos são use máscara, lave a mão, e as pessoas entendem que um simples ato individual, como usar uma máscara ou lavar a mão, consegue ter um impacto tão grande no coletivo, isso significa que qualquer comportamento dela individual tem um impacto no coletivo, né? Daí se acende, assim, um lugar que até então as pessoas não conseguiam identificar, né? Nossa, eu realmente, nas minhas escolhas individuais, eu tenho um poder enorme de mudança, né? Que eu não entendia que eu tinha antes, né? Tipo, antes se criou muito esse lugar da potência da rede, né? Elas entenderam, a rede pode me trazer uma potência porque eu consigo me reunir,
reunir. Só que agora elas entenderam que talvez eu não precise me reunir, eu já tenho uma potência muito grande no meu ato individual ali, né? Então, se eu uso ou não uso máscara, isso faz diferença. Se eu compro ou não compro daquela marca, isso faz diferença, né? Sim. E aí o que se acende de uma forma muito interessante, assim, que se viu agora, é essa consciência de controle, assim, né, que o consumidor passa a ter, né? Eu tô no controle, né? Eu tô no controle das coisas que eu escolho e de o quanto aquela marca vai ou não performar. Se eu tô no controle, eu posso optar por uma marca e uma empresa que eu realmente acho que está fazendo diferença, que está trazendo impacto positivo. Que é mais uma sementinha que vem a favor da economia regenerativa, né? Então, quando a gente fala de consumo mais consciente, eu acho legal dizer assim, nós não estamos falando só do consumo mais ambientalmente favorável, né? Porque a gente fala, às vezes, de sustentabilidade, as pessoas confundem muito. Então a gente tá falando sobre algo positivo pro meio ambiente? Não necessariamente, né? Quando a gente fala de sustentável, a gente fala que consegue se sustentar dentro do seu ciclo, né? Seja ele social, econômico ou ambiental, né? A gente não tá falando de uma coisa exclusiva, né? Não é só sobre salvar as baleias, né? Não é só sobre salvar a Mata Atlântica. É também, mas não é só sobre isso, né? Sim, é muito mais. Exatamente. Então, quando a gente fala de consumo mais consciente, a gente tá falando das pessoas repensando. Será que eu não deveria comprar algo que dura mais tempo, talvez por um preço um pouco maior, mas que me entrega um custo-benefício melhor? Isso faz com que eu não crie esse consumo desenfreado que não faz bem pra ninguém, né? Será que eu não deveria estar investindo ou comprando de uma marca que vai me trazer algum retorno? Ou investindo ou comprando de uma marca que, de alguma forma, eu sei que aquele dinheiro financia algo que eu acredito ou que está pagando bem a sua rede, né? Todo o seu ecossistema. Então, passa por ali. A mesma coisa em relação ao consumo mais social, né? As pessoas nunca estiveram tão próximas de exemplos de solidariedade como aconteceu agora na pandemia, né? Todo mundo precisou se ajudar de alguma forma, né? Negócios iriam falir se isso não acontecesse, né? Vizinhos ficariam doentes, né? Todas as pessoas de alguma forma precisaram agir em prol do outro, né? Se criou uma consciência de comunidade muito legal, né? Sim. Tipo, foi muito interessante. Sim. Tem um amigo meu que o time dele inteiro tava remoto também, né? Como todo mundo. E aí o pessoal falou, não, eu vou no mercado comprar comida e não sei o que. Ele falou, mas peraí, vocês recebem vale-refeição. Mas recebo, mas eu tô indo no mercado. Falou, não, cara, pede pro cara da sua rua aí, pro restaurante local, movimenta a economia local também, né? Não fica guardando esse vale-refeição, acumulando aí pra usar nunca, né? Então é outro jeito de pensar que é simples também, né? Não, exatamente. E olha que legal, olha como as coisas são cíclicas, né, Bruno? Tipo, esse lugar do consumo mais social, que ajuda o próximo mais solidário, ele, no fim das contas, criou uma série de movimentos de pessoas que já estavam mais digitalizadas para digitalizar quem não estava pensando no outro, né? Então, quantas vezes a gente não recebeu, por exemplo, o WhatsApp, cards e informativos de feirinhas que não estavam mais podendo atender nas ruas, com telefones de WhatsApp que provavelmente foram feitos por alguém daquele bairro, tentando digitalizar um serviço que antes era completamente analógico, porque essa pessoa precisava disso. Então, veja como é, né? O fato de eu estar pensando no outro fez eu digitalizar mais o outro, que fez eu consumir de uma forma mais consciente, porque eu sei que da feirinha é mais confiável, porque eu sei o ciclo. Então, uma coisa tá conectada com a outra, né? E a pandemia veio e, deu um salto nisso tudo, né? Sim. E esse lugar, tudo que tá por trás, ele é, na verdade, a base dessa economia regenerativa, que é, nossa, eu já entendi que é possível, sim, eu continuar talvez gastando a mesma coisa que eu gasto, ou fazendo as mesmas coisas que eu faço, mas de alguma maneira incentivando uma economia que seja mais voltada para o impacto positivo, né? Existem empresas assim, né, que já fazem isso, eu vejo exemplos, e à medida que as pessoas vão entrando em contato com esses exemplos, não tem mais volta para aquela categoria, né? Então, que as pessoas sempre perguntam assim, mas todo mundo tá fazendo isso? Nem todas as categorias estão, mas na medida que uma faz, não tem mais volta para as outras. Porque as pessoas aprendem que dá, né? É que nem esse modelo de negócio que a gente tá fazendo há alguns anos, que é de marketplace, e que o mercado evoluiu ao longo dos anos para chegar aqui, mas basicamente é esse raciocínio, né? Uma vez que uma coisa vem, dá certo, começa a dar dinheiro, que é um argumento muito forte para companhias, né? De falar, putz, esse negócio dá dinheiro, então eu acho que eu vou fazer. Então a gente vê a movimentação toda do que isso traz, né? Você falou sobre a parte de rede e funcionar em redes, e a gente gravou um episódio com o Silvio Meira há um tempo atrás, e o Silvio Meira falou bastante sobre isso, sobre como a gente vive agora em redes e como a gente é interdependente, né? E é errado você pensar que não sei quem é seu adversário, seu inimigo e não sei o que lá. A cabeça é um pouco diferente, você não pode pensar que você tem que acabar com a concorrência, que você tem que algumas coisas do tipo, você tem que pensar que todo mundo faz parte do ecossistema e
todo mundo tem que conviver ali de uma maneira saudável, né? Sustentável, né? Usando a sustentável pra palavra que realmente significa, né? Que faz parte dessa economia compartilhada, né? Colaborativa, digamos assim. Sim. Mas é muito interessante, né? A rede, ela traz uma série de mudanças, né? Eu acho que a primeira delas é essa, assim, né? De que as coisas se somam, elas não são binárias, né? Uma coisa ou a outra, sabe? Tipo, ela é somatória, né? Tu até comentou, né? Sobre a Laura ter falado de geração Z. A geração Z é uma geração que nos ensinou muito sobre isso, né? Tipo, por que é que eu preciso ser uma coisa ou a outra e por que é que eu não posso ser só isso, mais isso, mais isso, né? Então, por que é que eu não posso ser, por exemplo, um jovem super religioso e gay e, sei lá, advogado, né? Por que eu preciso ser uma coisa ou outra, né? É muito relativa a gerações anteriores, né? E a contextos anteriores, onde não fazia sentido algumas composições. E a rede nos ensinou que as composições são infinitas, né? Que não existe um certo e errado, na verdade. Existem formatos diferentes para tudo. Seja um formato de negócio, seja, né, um compartilhamento de coisas. A gente começou a ver, por exemplo, o mundo das collabs surgirem, de elementos e universos que a gente nunca imaginou que pudessem se reunir juntos, trazendo resultados incríveis, né? Então, realmente, assim, a rede, ela expandiu muito esse lugar pra onde se ir, e mais do que isso, que eu acho que é o principal, ela tirou aquele lugar da segurança e da confiança de uma instituição única, né? Então, pra quem é de gerações mais novas, que já nasceu dentro dessa rede, eles não encontram a verdade numa instituição, num portal de notícia, num político, não é aquela pessoa que fala e aquela é a verdade absoluta, não. Sim. Eles encontram a verdade em padrões espalhados em vários lugares, e à medida que eles vão entendendo que várias pessoas e instituições, né, e movimentos falam daquilo, entendi, aqui eu vejo uma padronização e encontro algo que faz sentido, né? E é completamente diferente da lógica que a gente vivia antes, né? Tipo, assim, é inclusive difícil de explicar às vezes, né? Como assim? Então, uma única pessoa não pode falar e as pessoas vão seguir aquele líder? Como são os líderes, né? Os líderes são justamente pessoas que são a voz de várias outras, né? Não tem mais um líder único, né? Tem uma coisa que eu reparei bastante nessa movimentação dos últimos anos das empresas, tentando mudar esse negócio do líder e do chefe, né? Que é um comportamento que, putz, assim, eu nunca acreditei nisso. E aqui no Magalu, quem tá há mais tempo também, que a gente tá desde lá de trás, desde, sei lá, 2013, do começo do Labs, a gente sempre compartilhou esse pensamento de líder, sabe? De contaminar outra pessoa com a cultura e compartilhar as coisas que a gente pensa e fazer isso rodar dessa maneira, sabe? Então, a gente sempre compartilhou bastante essa ideia. E eu vejo isso bastante nesse movimento mais atual, assim. Isso é bem legal de ver. Perfeito, porque o líder, a princípio, né, o que se fala muito sobre o líder é essa constante lugar de aprendizado também, né, junto com... Que faz muito sentido quando a gente pensa nessa fluidez de rede, né, que as coisas não param e tudo é muito fluido mesmo, né, muito modificável. Então, aquela figura de chefe irredutível, né, que sempre sabe o que fazer... Ela tá muito nesse universo distante anterior onde as coisas já eram mais concretas, né, consolidadas. E agora, num mundo mais líquido mesmo, a gente precisa de figuras que consigam ter essa capacidade de adaptação muito rápida. Que foi justamente o que a gente viu agora, né? Tipo, sim. Olha como foi complexo, né? Eu acredito que tenha sido complexo para todos os líderes de grandes empresas ter vivido esse ano, né? E como foi também, ao mesmo tempo, desafiador e pôs muito à prova, né? Se essas figuras realmente conseguiram estar ao lado de quem elas deveriam estar, né? Dando a tranquilidade que precisava ser feita, fazendo a adaptação que os negócios precisavam, né? Tipo, complexo, né? Tipo, tenho certeza que foi um desafio muito grande para todo mundo. Eu posso citar algumas coisas do nosso caso aqui, de como a gente fez tudo isso ao longo desse ano. A gente, por exemplo, no começo do ano tinha, como toda empresa, nosso planejamento ali do ano, o que a gente pretendia fazer, as nossas metas, etc. Mas a vida acontece e veio o Covid aí. Quando a gente teve a notícia de que, gente, todo mundo vai pra casa, esse negócio é sério, esse negócio é de verdade, assim, então vamos tomar cuidado, essas aqui são as normas de saúde que a gente tem pra seguir, sigam isso em casa, tomem cuidado de quem tá na casa de vocês, a gente não vai abrir escritório, não sabe quando vai voltar a abrir, ou se vai voltar a abrir, então vamos pra casa e aí a gente vai aprender o que vai fazer. A primeira coisa que a gente fez é ter essa consciência de vamos aprender o que fazer, né, porque
Na real, ninguém sabe o que fazer. A coisa mais parecida que a gente teve foi há quase 100 anos aí, então acho que o referencial também de 100 anos não dá pra gente medir, porque, né, é outros tempos. Então, bora aprender do zero. A gente pegou a folha de planejamento lá, jogou fora e falou, beleza, quais são as possibilidades que a gente tem de dados, o que a gente consegue entender e projetar e saber o que fazer de futuro. E aí a gente pegou lá a equipe de dados toda e falou, gente, viagem aí, projetem tudo que vocês podem projetar, pra gente saber números, né, e conseguir tomar ações sobre o máximo de dados possível, porque senão a gente também fica nas cegas e não consegue criar uma estrutura de tática pra atacar os problemas. Aí quando a gente entendeu os números, a gente falou, beleza, agora vamos seguir o jogo aqui. E aí a gente olhou pra umas coisas de negócio e falou, legal, o que a gente pode fazer de negócio aqui? Porque a gente tem um monte de vendedor parado, a gente não quer demitir ninguém, porque a gente não quer, né, quebrar o ecossistema e gerar uma série de problemas que as demissões causam. E a gente começou a pensar e viu, pô, legal. A equipe de tecnologia falou, gente, se a gente fizer algumas mudanças aqui, nessa parte de tecnologia que a gente tem, a gente consegue mudar as coisas pra fazer os nossos vendedores venderem, sei lá, por WhatsApp. E foi isso que a gente fez. E aí a gente adaptou outros sistemas e tudo mais, e beleza, o pessoal conseguiu começar a vender por WhatsApp lá. Tanto que hoje, se você for numa loja, a abordagem de venda e de atendimento dos vendedores é um pouco diferente. E eles, inclusive, fazem isso de, me passa seu telefone, passa o WhatsApp aqui, que eu troco com você, eu consigo te ajudar a comprar um negócio que você quiser na Black Friday e tudo mais. Se for numa loja, você vai ter essa experiência, você vai ver que tem essa mudança de comportamento, assim. Mas, além disso, a gente tinha as iniciativas de inclusão de empresas pequenas, pessoas para vender aqui, através do Magazine Você, que inclusive foi o primeiro projeto do Labs. Esse negócio de incluir pequenas empresas foi um projeto que a gente fez no ano passado, a gente começou a testar ele, etc. E nesse ano a gente falou, putz, gente, faz muito sentido a gente escalar esse negócio, porque ele vai atender a nossa estratégia, ele vai ajudar muita gente e parece uma boa ideia. Então, vamos fazer o possível para colocar esse negócio no ar o quanto antes. E a gente fez e botou no ar, e foi assim que a gente conseguiu ajudar muitas empresas. A gente até teve vários casos de que o pessoal entrou aqui e não conseguiu operar com o volume que a gente gerou para essas empresas, o que foi uma experiência estranha, né? Porque às vezes você quer ajudar, você de certa forma atrapalha, mas é interessante assim, sabe? E olha que legal, né? Todos esses pontos que você trouxe, né? Então ele vem desde o lugar de não demitir, mas ao mesmo tempo como aproveitar, né, toda a equipe que estava em casa, e aí surgiu essa solução de digitalização, ao mesmo tempo também a digitalização dos pequenos negócios, que tudo isso na verdade é uma resposta do propósito, né? O propósito que tem por trás da Magalu. E esse é a grande base, né? Que de fato consolida essa economia regenerativa, né? Então acho que uma das coisas muito interessantes também que a pandemia trouxe é que os propósitos de grandes negócios e empresas foram postos à prova, né? E aí, né? No momento de crise é que se entende de fato se é um propósito genuíno ou se ele faz sentido mesmo, né? Porque o propósito ele funciona de verdade quando ele responde também ao core business, porque do contrário ele vira quase utópico, né? Você não consegue ter um negócio, manter um negócio saudável e ainda ter um propósito quando o seu negócio não responde àquele propósito, né? É muito distante uma coisa da outra, né? Então, são duas coisas importantes que a gente tem pra dizer aqui, né? Uma, sim, o Covid, a crise, ele colocou o propósito como, talvez, num lugar que ele sempre deveria estar, né? Que já vem se falando há anos, mas que agora realmente se mostrou importante, porque ele foi o definidor, né? Ele foi o decisor de muitos movimentos que empresas e negócios tomaram, né, a partir dessa crise que aconteceu. E é ele quem, de alguma maneira, consegue criar esse valor, essa imagem que as pessoas tanto procuram numa empresa, né? Então, empresas que agiram, talvez positivamente, não digo que não, com ações compensatórias, filantropia durante a pandemia, foram vistas de uma forma positiva? Foram, mas quando não existe o propósito, podem ter sido também interpretadas como oportunistas, né? Sim. Então, veja como realmente, assim, uma empresa que tem um propósito definido, ela não só consegue se apoiar nele para as tomadas de decisão dentro de uma crise, que foi o que você acabou de nos contar aqui, né? De como vocês reagiram a isso e como, de alguma forma, isso cria e gera mais imagem, mais valor para a empresa, porque é feito de algo genuíno, né? Então, de uma forma genuína, a marca deixou de ser central ali na hora que vocês chamaram esses negócios menores para fazer parte do marketplace, né? A marca deixou de ser central na hora que vocês resolveram adaptar o formato da ferramenta de venda para o WhatsApp para o vendedor de alguma maneira também conseguir colaborar.
e de alguma forma também estar fazendo algo, né? Porque para as pessoas também é interessante continuar fazendo parte desse ciclo que não faz a economia parar, que faz as coisas continuarem, né? Então, eu acho que esse lugar, ele é muito importante da gente destacar, né? De o quanto o propósito, que não é um movimento, que não é uma jogada de marketing, que diz respeito ao negócio, ele tá muito acima, né, do que as pessoas dizem, não tá dentro do departamento de marketing, não é nada disso. Ele é importante num momento como esse, né? E ele é a base para que as marcas consigam criar movimentos dentro da economia regenerativa, né? Sem ele, é impossível criar um impacto positivo de verdade, que seja real, né? Que não seja... Sim. E duradouro, né? Porque não adianta também falar, vamos ter muito impacto agora, mas isso não dura nada, daqui a 6 meses você fecha as portas porque não teve sustentabilidade. Tem duas coisas também que eu vejo bastante rodeando esse assunto, que as duas coisas a gente tem aqui dentro também. São B Company, né? Que é o esquema de você ter uma empresa mais próxima de níveis sustentáveis de impacto com o ambiente, etc. E ESG, né? Que é o Environment, Social e Governance, né? Que é o esquema de você fazer as coisas direito, colocado assim, né? Tudo isso que a gente tá falando, assim, pra gente, que tá na nossa cabeça e tá no sangue, é meio no-brainer, né? Tipo, putz, parece que já tinha que ser assim, não era? Por que não era? Mas para muitas empresas não é, né? E para muitas pessoas não é. Então é interessante a gente abordar isso e anotar, né? Às vezes quem tá escutando fica, eu quero ler mais sobre isso. Então acho que falar essas palavrinhas e as pessoas entenderem, estudar um pouco e pesquisar e tudo mais é uma boa, porque é um assunto legal, sabe, galera? É muito importante a gente ir atrás disso, porque a gente forma cultura com comportamento, e eu não tô falando de empresa, eu tô falando até de cultura local, regional, nacional. A gente só forma com comportamento. Então, a gente precisa criar essa consciência e falar, tem um negócio dessa coisa aqui que é legal, fala sobre isso aqui. E a pessoa vai ler, vai entender, vai começar a expandir o raciocínio. Então, às vezes, aos poucos a gente vai trabalhando isso, porque também cultura é um negócio difícil de você mudar, é difícil de trabalhar, e é longo prazo, nunca é curto prazo. Então é interessante. A gente tende a achar que a cultura é algo que está distante da gente, né? Tipo, às vezes a gente ouve alguém falando sobre um novo comportamento, uma nova cultura. Isso é com aquele pessoal que eu não conheço. Não é bem assim, na verdade, a gente está mais inserido do que a gente imagina, né? Sim. Nessas novas culturas, assim. Às vezes é até interessante quando a gente dá mais de um exemplo para que as pessoas compreendam, né? Quando a gente fala, por exemplo, de propósito, a gente está falando de uma empresa que tem um ideal ali onde ela está seguindo, né? Que tem seus princípios, seus valores muito claros. Independente de que princípios e valores são esses, né? A questão é, a medida que ela entende que ela está ali a favor disso ou em prol disso, né? Daqueles direcionamentos ali, vão ter pessoas que vão se identificar e vão ter pessoas que não vão se identificar. A gente não tá falando sobre salvar tudo, né? Ter um propósito não é ser uma Madre Teresa, não é sobre isso, né? Que eu acho que é importante às vezes as pessoas não é salvar o mundo, gente. Não. É de alguma maneira conseguir entender que aquele negócio, né? Ele deixa de ser central e ele é um intermediário entre a relação do que os consumidores querem, né? E o que eles buscam, né? Então, assim, você pode ser uma empresa, um negócio, várias categorias. E quando você entende que você tem uma força motriz capaz de realmente modificar determinadas coisas, independente do que possa ser o desenvolvimento de uma nova tecnologia, pode ser, de alguma maneira, criar mais acesso ao trabalho, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, ferramentas, apps, todas essas startups que se tornaram unicórnios, né? Principalmente aqui no Brasil, todas elas, de alguma forma, ganharam essa amplitude, né? E acabaram rapidamente, né? Se espalhando pelo Brasil, porque todas elas, de alguma maneira, traziam uma solução a um problema, né? Ainda assim, lucrando. Então, a gente tem aqui o Uber trazendo uma solução de um problema que era trabalho, né? Trazendo trabalho para acesso ao trabalho para muita gente. A gente vê várias fintechs, né? Trazendo mais serviços financeiros que, de alguma maneira, geram mais acesso a uma educação financeira que o brasileiro não tinha. Então, a gente não tá falando só sobre ser algo exclusivamente positivo, não é ação filantrópica a propósito, né? Acho que isso é importante as pessoas entenderem, né? A gente tá falando de um negócio de verdade que visa o lucro, que tem metas, que quer sobreviver, mas que junto com isso, de alguma maneira, resolve algum problema. Inclusive, hoje, as chances de um negócio dar certo ao resolver um problema é infinitamente maior do que um negócio que olha pro próprio umbigo e acredita que aquele produto é bom só porque ele acha, sem olhar ao redor e entender o que as pessoas realmente precisam.
precisam, né? Que é essa mudança do market, né? Da lógica market-oriented pra people and planet-oriented. Basicamente é isso, tipo, ainda tem muita empresa que tá dentro da lógica market-oriented, né? Que é uma empresa que olha pra si, desenvolve ali opções de produtos e serviços, cria uma imagem super aspiracional de quem ela é, e se o consumidor se identifica com alguma coisa, ele compra. Se o consumidor não se identifica, ele vai comprar outro lugar. E ela não procura saber o que ele quer, ela continua agindo por conta própria, né? Mas hoje o consumidor tem a rede, né? Ele consegue encontrar algo que ele procura em outros lugares que não é dentro de uma instituição, uma empresa grande, né? Então, eu sempre gosto de dar um exemplo, né? Tipo, eu quero um sabonete 100% natural e hoje não encontro no mercado nenhum. Mas eu descobri que a vizinha da vizinha lá, que eu vi pela internet, faz e vende. Nossa, legal, vou começar a comprar dela, né? Na medida que as pessoas vão encontrando meios para encontrar os seus próprios produtos, o poder e o controle que pertenciam a essas marcas, esses negócios que antes ofereciam só aquele tipo de sabonete, eles se desaparecem, né? Eu consigo encontrar meios, né? A vida encontra um meio ali, basicamente é isso, assim, tipo, consegui encontrar o produto que eu queria. Nessa lógica, a orientação vira consumer oriented, né? Que é, então eu vou começar a procurar ver o que o consumidor quer. Quer o mais natural? Vou fazer. Então as empresas todas começaram a correr atrás disso, né? Então vamos oferecer exatamente o que o consumidor quer. Só que isso foi há anos atrás, gente. O consumer oriented, né? Quando as marcas não atendiam as demandas, as pessoas encontravam soluções. A questão é que agora, conforme as pessoas se conscientizaram que o dinheiro que elas botam numa empresa financia as escolhas dela, né? No momento que elas se deram conta, cara, quando eu compro sabonete dessa empresa, o dinheiro que eu coloco lá, ele vai financiar alguma coisa. O que será que ele tá financiando? Quando finalmente as pessoas acordaram para isso, entenderam? Elas perceberam assim, eu não só posso exigir o que eu quero das marcas, como é ela quem precisa de mim, né? Sim. E tem o negócio de, esse dinheiro que eu tô colocando lá, será que lá dentro ele também tá sendo bem cuidado? Será que ele tem uma ética igual a minha por trás, assim? Será que as pessoas que estão lá trabalhando também, sabe, tem toda essa empatia que eu acho que eu vejo começar a surgir mais, assim? Exatamente, então é por isso que começa a ficar, a entrega da empresa fica mais complexa e maior, né? Porque é isso, tipo, eu sei que o meu dinheiro tá indo pra lá, eu quero saber pra onde ele vai, né? Se ele é valorizado da forma como que deveria, e se esse investimento que eu estou fazendo nessa empresa, de alguma maneira vai me trazer retorno, como um investidor mesmo, né? Qual o retorno que eu tenho desse investimento? Não pode ser só o produto que eu tô comprando, né? De novo, porque o consumidor finalmente acordou que quem precisa dele é a empresa e não o contrário, né? Vocês aqui precisam de mim. À medida que vocês precisam de mim pra sobreviver, eu vou exigir aquilo que eu quero. E só fazer aquilo que eu preciso enquanto produto não basta mais. Agora precisa criar um impacto positivo. E aí as coisas mudam, né? É esse controle que virou de, né? Tipo, parece que o jogo virou, não é mesmo, né? É meio isso. Tipo, a galera se deu conta. Caramba, agora eu entendi tudo, né? Então não vou mais comprar desse lugar aqui, eu não acredito nisso. Não acredito, não tem propósito, não tem valor, então... E aí muda tudo, né? É verdade. Tem outra coisa também que é, com toda essa crise de confiança, né, que existe no mundo, de, todos os lugares do mundo, né, a gente vê crise de confiança das pessoas no governo, sempre existiu, mas atualmente tá mais forte em vários lugares do mundo, né, na Europa, Estados Unidos, Brasil, onde for, até em Hong Kong, né, que é um lugar que normalmente é linha dura e fica quieto aí, o pessoal se revoltou. Então, tipo, acho que tudo isso é um bolo de coisas e a gente tá num momento da história que com certeza vai ser, no mínimo, interessante de ler daqui a alguns anos, sabe? A gente ainda tá, né? Na história contemporânea, a gente, né, tá vivendo ela, tá escrevendo ela todo dia que passa. E a gente com certeza vai ver os resultados disso daqui a alguns anos. Espero que seja um resultado na linha do que a gente tá falando aqui. Eu não tenho expectativas de que tudo vai acontecer, né? Porque a vida nunca é tão boa assim. Mas eu acho que tem muita coisa legal que vai acontecer e muitos impactos positivos, assim. Porque a gente também não tem muita saída, né? Se a gente Exatamente, era isso que eu ia te falar. Porque precisa, né? É como parafraseando a Greta, né? No Fórum Mundial Econômico. O que tem que mudar? Tudo. Tudo. Tudo, porque qual o mundo que a gente quer deixar para as pessoas no futuro, né? De novo, qual o mundo em termos de ambiente, meio ambiente mesmo, de natureza, qual é o mundo, né? Qual a temperatura desse mundo. Mas como que a gente também quer que as pessoas se tratem, né? De que maneira a gente quer viver, como a gente quer trabalhar, sabe? E é muito interessante que esse marco tão grande tenha vindo, assim, né? A Covid para nos mostrar tudo isso, né? Porque são inúmeros os lugares que essa crise fez a gente repensar, né? Tem o lugar do cuidado com as
pessoas, tem o cuidado com o planeta, tem o cuidado com a saúde, por exemplo, que a gente não falou, né? Então, não só a saúde física, né? Mas a saúde mental. Olha, nunca se falou tanto de saúde mental como verdade. se fala agora, sabe? E é sobre isso também, né? Quando a gente fala de empresas cuidando do seu ecossistema, a gente tá falando do quê? Como que elas lidam com a saúde dos seus funcionários também. É porque empresas são pessoas, né? Por incrível que pareça. Exatamente. E que são os consumidores. É. E é tudo interligado, né? Não tem mais divisão, né? Então, e eles estão no controle, né? Sim. Então é isso, né? Porque as empresas são pessoas, que são os consumidores, que estão no controle. Sim. E esse ciclo cada vez aumenta mais, né? A gente falava antigamente aqui no Labs, quem entrava, a gente sempre falava, sei lá, o pessoal ia comprar alguma coisa e, tipo, daí a gente ia ver e tava no concorrente. A gente falava, cara, quanto custa lá e quanto custa aqui? Falei, a mesma coisa, mas eu sempre compro lá. Eu falei, cara, compra aqui, porque pelo menos você vai testar a experiência, vai ser cliente, sabe? Você vai testar o ecossistema, vai saber como tá as coisas, você vai saber o seu trabalho, como tá sendo feito. E aí as pessoas sempre falavam, verdade, vou fazer isso. Então, assim, a gente, normalmente, os funcionários são tudo cliente ouro, que é o cliente que tem uma alta recorrência. Todo mundo é clube da Lu, porque todo mundo tem alta recorrência. Eu compro pra caramba aqui. Então você vê, sabe? E eu tô inserido dentro do time de catálogo. E a parte de construção de conteúdo e toda a parte de inteligência artificial, tal, que ajuda a construir conteúdo, organizar tudo, meu time é responsável. Então, quando eu sofro, eu fico, putz, cara, a gente precisa melhorar muito isso. Então isso volta pra mim no mesmo instante, sabe? E assim, é um trabalho difícil, porque é super complexo, mas é interessante você ver como você interage com o seu próprio ecossistema, sabe? É o donut lá. Não, e é sobre isso, né? Tipo, no momento em que de novo, eu vou voltar, posso até estar sendo repetitiva, mas no momento que o propósito tá bem determinado, é isso, né, Bruno? Tipo, eu entendi que o meu trabalho aqui não é simplesmente fazer com que se venda mais. Quanto mais eu consigo fazer os conteúdos que eu produzo e tudo que eu preciso fazer pra facilitar uma compra que eu tenho certeza que vai ser bom para essa pessoa, que ela vai viver uma experiência que ela não viveu. Além disso, vai estar investindo com o dinheiro dela numa empresa que é muito transparente sobre como ela utiliza esse dinheiro. Eu preciso ser bom, porque quanto melhor eu for, mais eu tô colaborando para o mundo que eu quero, né? E aí não tem problema ficar trabalhando um pouco a mais ou ter que, de alguma maneira, né, perder o sono em algum lugar ali, porque é para algo maior, não é só sobre vender a geladeira, ou não é isso, né? Tipo, de que maneira eu tô fazendo rodar algo que eu acredito de verdade, sabe? E no momento que ele é genuíno internamente, essa vira a maior mensagem dessa marca, né? Sim. Porque você tá me falando e eu vou falar pra alguém e essa pessoa vai comprar, então as pessoas que estão dentro são os grandes comunicadores, né? Desse ecossistema, né? Do quanto ele é real. Sim, uma empresa pode ficar lá falando, né? Mas a grande mudança, ela começa... A economia regenerativa, ela começa de dentro pra fora, né? Não existe economia regenerativa sem isso, né? Mesmo porque ela surge desse negócio do problema, né? Então a sementinha já tá plantando no lugar certo ali, né? Exatamente, ela surge do negócio. E só quem tá dentro sabe, né? Os problemas. E como eles têm que ser resolvidos, né? Eu vou te falar que é um bocado, assim. Não é pouca coisa, não. Mas assim, você falou sobre um negócio de saúde, tem alguns tópicos relacionados à saúde, alimentação, que é tudo ali, né? Como que a gente pode conectar isso? Então, né, na verdade, acho que a grande conexão que se faz é essa reavaliação, assim, né? Acho que o mundo está passando por um processo de reavaliação, de ressignificação, de vários conceitos, né? Então, passa por saúde, passa por alimentação, passa por trabalho, passa por liderança, que nem a gente falou. Na verdade, tudo tá conectado, né? E o que permeia tudo isso é a chegada da tecnologia, né? E de como ela nos ajuda a se desenvolver mais nessas áreas todas, né? É muito interessante ver que quanto mais digitalizado a gente se torna, ao mesmo tempo mais humanizado a gente também quer ficar, né? E, então, assim, olhar pra saúde e pra alimentação faz parte disso, né? Nossa, eu preciso me humanizar mais nesse lugar, que é cuidar da minha saúde mental, cuidar mais da minha alimentação. E a tecnologia que tá aqui do lado vai me ajudar a conseguir me conectar com isso, né? Vão vir tecnologias que me ajudem a pensar nisso. E no final das contas, essas mesmas tecnologias talvez ajudem outras pessoas a se conectar com tudo isso, né? Então é uma grande rede mesmo, né? Que passa por isso, né? Então eu diria que tudo aquilo que está sendo ressignificado, né? Todos os temas que estão trazendo essa reavaliação, eles estão nesse lugar de tensão, que é como você falou, né? São os problemas, né? Problemas às vezes têm esse peso por causa da palavra,
né? Mas são grandes discussões, são tensões, são coisas que a gente tá pensando a respeito, né? Então, tudo nessa nova economia, nesse novo mundo, tudo surge dali, né? Então, quais são essas tensões que precisa se resolver? Quais são esses problemas que as pessoas estão falando, né? É o acesso ao trabalho? É um trabalho mais interessante? É um trabalho que não me coloque num lugar difícil de saúde mental? É a minha alimentação melhorada? É uma alimentação que não prejudique o planeta? Né? É uma alimentação que crie um ecossistema por trás, que valorize todas as pontas, inclusive o pequeno produtor, sabe? Tipo, é uma série de coisas, né? Essa tensão, ela é repensada, e a partir dali as pessoas começam a pensar como solucionar isso, né? Gostaria de ter como que eu consigo trazer uma proposta de valor diferente para isso? Tanto na vida do consumidor quanto na vida da empresa, né? Então, as empresas passam a pensar como solucionar isso, e é por isso que, de novo, eu falei ali, né? Essas startups têm brilhado tanto, porque elas são empresas que, de alguma maneira, estão tentando trazer soluções de demandas reprimidas que o governo até hoje, por exemplo, não conseguiu resolver, né? Então, o que a gente começa a ver são negócios, de alguma maneira, tentando abraçar esse lugar, e isso faz parte da economia regenerativa, né? E a partir dali, encontrada essa solução, é desenhado, então, uma possibilidade de se fazer aquilo, de alguma maneira lucrando, né, para manter a sustentabilidade do próprio negócio, mas sempre pensando no lugar positivo lá atrás. Então, sim, de certa forma, alimentação, saúde, tudo tá conectado com isso, porque é assim que se gira a economia regenerativa, sabe? De alguma forma que a gente consiga contribuir para todas essas áreas que, de alguma maneira, estão passando por um questionamento, né? Poxa, se fala muito de saúde e tecnologia, né? A gente tá falando de rastreamento de dados. Nossa, Apple Watch fazendo ecocardiograma. Exato, né? Tipo, tem se falado muito sobre isso e considerando todas essas possibilidades, poxa, então como é que a gente vai conseguir criar uma economia capaz de criar um impacto positivo também na saúde, né? Que é um lugar tão complexo ainda em tantos países, né? Mesmo num país tão desenvolvido como os Estados Unidos, poxa, olha, o sistema de saúde, né? Sempre foi um lugar de muitos questionamentos e tal. Então, quando a gente olha para esse lugar mais digital, mais consciente, mais social, que foi acelerado pelo Covid, que nos entrega essa economia regenerativa, basicamente o que a gente está querendo fazer é conseguir trazer mais possibilidades positivas para todo mundo em todas as áreas, né? Então, passa por todas elas, sabe? Tipo, a gente está falando realmente mais de saúde, né? De uma alimentação mais saudável, de tudo, né? De tudo. Sim, sim. De uma maneira. Você falou um negócio sobre problemas, né? E a cabeça que eu acredito que tem muita gente que escuta aqui cabeça pensando sobre carreira e etc, né? Então eu sempre também exploro um pouco esse lado. E assim, essa cabeça putz, como que eu vou trabalhar no futuro, né? Com o que eu vou trabalhar no futuro? Que profissão que eu vou querer? Porque tem gente que escuta a gente que tá no começo da faculdade ou vai fazer vestibular ainda, etc. E assim, gera muita ansiedade, né? Essa incerteza gigante que o mundo apresenta. Mas tem um pensamento que eu tenho que é o seguinte: pra mim, toda profissão envolve resolver problema. Talvez sem exceção. E aí você pode falar, pô, mas e um artista? Fala, um artista, ele tá resolvendo o problema de tirar da cabeça dele e colocar no mundo uma coisa, entendeu? É um problema diferente, mas é um problema. Então eu gosto dessa cabeça de observar tudo como um problema. E pensar que você tem que ser bom em resolver problemas. Porque isso torna você mais adaptável. Por que será que um dia alguém determinou que problema era algo negativo, né? Acho que esse é o lugar também difícil, né? Quando a gente começa dentro a própria disciplina de planejamento estratégico, ela aborda muito esse lugar do problema, né? Então, qual é o problema, né? Eu não sei se é uma semântica da língua portuguesa, o que é, mas o problema, ele não deveria ter essa conotação negativa, né? Na verdade, o problema é algo a quem se procura uma solução, né? É uma demanda reprimida, é a falta de alguma coisa, né? Ele não é pra ser o garoto chaqueca, entendeu? Não é pra ser uma coisa martelando, né? Não é, sabe, um elefante que incomoda muita gente. Não é isso, né? Um problema é a falta de alguma coisa, né? A deficiência de algo, né? Então, a gente é que tende a achar, né? Ou uma própria dúvida, um problema, às vezes, né? Uma dúvida que se tem, né? Então, não necessariamente o problema é algo negativo, ele é algo a ser resolvido ou descoberto, né? Sim. Então, eu gosto muito desse lugar, de que realmente o trabalho, ele é uma resolução de problema. E que interessante a gente poder conseguir resolver né? Sim. E de alguma maneira contribuir de forma positiva, né? Sim. O que a gente não pode pensar é, puta, é um problema, vai dar trabalho. Trabalho também tem essa cara, né? Por que a gente tem Por que trabalho tem conotação negativa, gente? Não é pra ser algo gostoso que você faz
para ajudar o outro. Talvez a gente tenha que mudar essas palavras, né? Usar mais a palavra problema e trabalho. Não, esse problema vai dar trabalho. Sim, que bom, a gente tá buscando. Exatamente. Pra algo que é legal, que vai mudar a vida de todas as pessoas, né? Cara, esses dias eu tava assistindo, nem tem muito a ver, assim, agora tô indo longe, assim, mas tem uma empresa de tecnologia sensacional de uns meninos que agora estão entregando, que inclusive agiram muito agora durante o Covid, que eles usavam os drones pra entregar remédios no Congo. Não sei se você já viu isso. Nossa, que legal, não vi. Maravilhoso, assim. E a ideia é, tipo, eles eram remédios que precisavam chegar com muita agilidade, assim, tipo, porque também tinha órgãos, algumas outras coisas, assim. E todo mundo perguntava, né? Por que vocês vieram pra cá fazer isso, né? Trazer essa tecnologia e não em outros países que provavelmente você ganhariam muito dinheiro, né? Porque lá eles acabavam fazendo esse serviço pro governo, não necessariamente ganhando, mas desenvolvendo cada vez mais essa tecnologia, né? Tendo um espaço de pesquisa grande. Por outro lado, salvando muitas vidas. Tipo, eles conseguiam entregar em qualquer lugar do país em menos de 2 horas. Qualquer coisa. Nossa. Tipo, era surreal, assim, sabe? Era surreal o quanto eles conseguiam, de fato, entregar uma solução para um problema que era grave, né? Caraca. E que agora, durante a pandemia, foi mais ainda, assim. Eles conseguiram entregar remédios e possibilidades em todo o país com essa tecnologia, assim, né? Então, e aí eles falaram, a gente sabe que a diferença que faz um serviço como esse aqui é muito maior do que em outro lugar, né? Então faz sentido estar aqui, não em outro lugar. Sim. Que é isso, né? É o prazer, né? Esse lugar esse desafio que te leva pro prazer de trabalhar para resolver algo que realmente faça a diferença, sabe? Sim. É o propósito, né? De novo, chegamos no lugar. Soluções de problemas fazem a diferença. Um propósito, né? É uma boa frase. E é uma boa frase, talvez, pra gente deixar na cabeça de quem tá escutando aí e deixar esse episódio com gostinho de quero mais aqui. Vamos encontrar alguns problemas pra gente resolver, né? É isso aí. Esse é o grande desafio aí, tema de casa, todo mundo. É isso aí. Com certeza, quando ele é solucionado, ele traz uma energia muito positiva pra todo mundo, né? Vocês devem saber disso, né? Sim. Acho que a pandemia trouxe pra todo mundo esse lugar, né? Sim. Aí, com vocês, né? E na real, assim, quando você para pra interpretar as coisas com cabeça de aprendiz e olhar os problemas de maneira que tudo é problema, então vamos resolver, você começa a mudar um pouquinho seu comportamento em relação às coisas. Você começa a se preocupar com as coisas certas, ao meu julgamento, assim. E tem uma coisa interessante que é, por a gente ser gente, e cada um ter uma origem diferente, uma opinião diferente, gostar de uma coisa diferente, a gente sempre vai ter problema. Sempre vai ter problema. Porque o ser humano sempre vai ter problema. A gente sempre vai ter problema. O mundo sempre vai ter problema. Mesmo se não tiver ser humano, o mundo sempre vai ter um problema pra ser resolvido. Então é interessante você pensar nisso e falar, ok, entendi. Total. Não, e olha que legal isso que você falou, né? Quando a gente tá sempre dentro dessa lógica mais de aprendiz, o mais interessante é que a gente também não tem medo de errar, né? Porque faz parte dessa trajetória. E se colocar vulnerável, né? E os grandes aprendizados vêm disso, né? Então, olha que interessante. A gente começou falando lá sobre a troca dos chefes pros líderes e de como uma das características que os líderes tinham era esse constante aprendizado. E aí agora você trouxe isso, né? O constante aprendizado, ele tá nesse lugar de você errar, aprender, cair, levantar, e isso faz com que a gente aprenda muito pra de repente chegar numa inovação que seja capaz de resolver um problema que de alguma maneira precisa ser resolvido e tá acabando com a serenidade do mundo, assim, né? Um problema que ameaça o mundo de alguma maneira. A gente fala, parece meio utópico, mas é real, gente. Tipo, a gente tem um problema sério de educação no Brasil, a gente tem um problema sério de trabalho, né? Ajudar a resolver esses problemas que ameaçam a plenitude aqui do nosso país, eles são super interessantes, né? Eles são legítimos e trazem um valor inestimável, né? Tipo, é isso, sabe? Sim. Não é à toa que tem tanta gente que vem de fora de outros países pra cá pra trabalhar no Brasil. E eu conheci várias pessoas, inclusive, que a galera às vezes pergunta, cara, por que você saiu, sei lá, da Alemanha, que tem uma puta infraestrutura, vocês têm poucos problemas lá, você tem, sabe, mais possibilidades e tal. O cara falou, porque lá a gente não tem tanto problema pra resolver interessante quanto aqui, sabe? Tu não faz a diferença, né? É o hope to reform que a gente chama, né? Que tá muito criado nas startups, né? Tipo, um lugar que precisa, aí sim você é relevante, né? Tipo, um serviço que resolve o problema necessário, ele é relevante na hora, né? Ele já nasce relevante, né?
Lembra que se fazia isso, né? Vamos fazer aquele estudo de mercado pra ver se tem aderência. Gente, se você nasce da solução de um problema, não precisa estudo de mercado, a aderência tá aprovada, né? Ela nasce do lugar já, né? É verdade. Então é isso, né? E normalmente o pessoal que nasce resolvendo o problema já nasce com cliente, porque você tá resolvendo o problema de alguém de nascimento, assim. Então é verdade. Exatamente, eu acho que é isso aí, né? Tipo, a economia regenerativa, ela tá isso, é de regenerar aquela falta, né? Regenerar aquele problema, regenerar aquela demanda, sabe? E manter um ciclo positivo sobre isso, né? Porque você não tá só retirando, né? Você tá colocando de volta, né? Sim. Criando essa regeneração necessária, sabe? Sim. E aí é por aí, né? Uma economia que nos ajuda a lidar com a palavra problema de uma forma mais positiva. Sim, com certeza. Que é muito necessária nesse mundo de hoje, em que a gente acha que política é uma palavra inerentemente ruim, né? Tipo, cara, política é ruim. E a gente teve aqui uma palestra de liderança, a pessoa falou, política não é ruim, política ruim é ruim. Sabe? Exato. A política é você conseguir conciliar problemas e intermediar coisas e resolver problemas em comum com pessoas que têm vidas diferentes e contextos diferentes. Você chegar no meio termo e fazer acordos para todo mundo resolver um problema em comum ali, sabe? É caminhar com essas coisas. Dentro da empresa, na sua carreira, você tem que fazer política. Você não pode ter medo de falar, política é coisa ruim. Cara, não, política ruim é ruim. Você fazer coisas em próprio benefício, você, sabe, fazer coisas em detrimento de pessoas para ganho de uma organização, de um indivíduo, isso é errado. A gente até tem aqui uns bordões internos que o errado é errado, né? O certo é certo, errado é errado. A gente tem os adesivinhos aqui e tal. Então, a gente tem muito forte isso cara, é isso, sabe? Tem que entender essas palavras, o significado das coisas e... As palavras ganham o significado de acordo com as nossas experiências, né, Bruno? Então, quando a gente lida com um passado, né, com um passado histórico tão complexo no que diz respeito à política no Brasil, por exemplo, né, de muita corrupção, foi uma palavra que pesou por muito tempo, de fato, né? A mesma coisa em relação a empresas, negócios, né? Olha quanto tempo as pessoas olharam para esses lugares, essas instituições, sempre achando que elas estavam por conta própria, olhando para si próprias, né? Então, o legal da vida mais digitalizada é justamente esse início de questionamento sobre isso, né? E essa ideia de ressignificar, né? Eu sei que ninguém aguenta mais essa palavra, ressignificar, né? Acho que quando a gente fala palavras da moda, ressignificar é uma delas. Mas é que é uma verdade, né? A gente tá ressignificando política, a gente tá ressignificando economia, a gente tá ressignificando empresa, negócio, marca. Por que a gente tá ressignificando tudo isso, né? Porque o histórico que a gente tem, ele não foi positivo em alguns momentos. E ele trouxe um peso muito grande pra esse lugar que deveria ser positivo, né? As empresas estão aqui pra nos ajudar, elas não são nossas inimigas. Os negócios estão aqui pra nos ajudar, não são inimigos. A política também não é, né? A economia, a princípio, é para conseguir manter as pessoas com uma vida mais saudável, com mais harmonia, né? Sim. Então, finalmente as pessoas entenderam que elas têm um poder e uma potência capaz de trazer essa transformação, e a gente precisa ressignificar de fato, né? Sim. Fazer com que algumas palavras deixem de significar o que elas significavam e passem a significar o que elas realmente são, né? É verdade. Então, deveriam ser, né? Sabe? É verdade. Tipo, é verdade. Essa é a parte positiva desse mundo que eu vislumbro pro futuro, sabe? Eu sou bem otimista, na verdade, em relação ao futuro. Eu sei que tem um monte de problema, eu sei que a gente tá num lugar de desconfiança, porque é muita novidade, né? O crescimento exponencial das tecnologias fazem com que a gente viva umas mudanças a cada 5 anos gigantescas, né? Olha pra nós em 2001, né? A diferença do que a gente vive hoje pra nós em 2010, né? Tipo, é muita diferença. Nossa, o Fred uma vez mostrou, ele fez alguma palestra pra gente aqui, e ele fez depois pra fora também. 2 capas da Time lá, do Brasil com o Cristo decolando e outra do Cristo caindo, assim. Nossa, exato, né? Então, a própria economia, né, 2010 foi uma ascensão econômica no Brasil sensacional, né? Foi a primeira vez que a gente viu, então, classes que até então não tinham acesso a estudo, que não tinham negócios, conseguiram chegar a lugares incríveis, e depois a gente teve uma crise gigantesca, ladeira abaixo. Então, realmente, assim, claro, todo brasileiro é bem otimista, né, a gente sabe. Mas eu sou otimista no que eu entendo que tanto a tecnologia quanto essa ideia da rede toda, ela tá trazendo soluções, sim. A questão é que hoje a gente tem mais acesso a informações que a gente não tinha antes e parece que as coisas estão piorando em alguns lugares, mas não é verdade, né? Quando a gente começa a analisar números e de qualquer coisa, né, no que diz respeito a nível de pobreza, desigualdade, eram piores.
São boas? Não, mas já foram piores, né? Saúde, acesso à saúde. Pode melhorar? Pode. Eu consigo ver essa crescente. Agora, a troco do quê, né? Acho que a pergunta é essa, né? Vamos melhorar? Vamos, mas a troco de quê? E acho que a economia regenerativa diz respeito a isso também. Vamos melhorar, sim, mas a gente não pode melhorar em detrimento das pessoas e do planeta. Não dá mais, entendeu? Não dá pra gente chegar em lugares que a gente quer chegar passando por cima de tudo, de trator. Isso aí não dá mais, gente. É inaceitável, né? Inaceitável. Então, acho que é um pouco desse lugar, assim, né? People and Planet Positive. Pô, acho que é isso. Acho que foi muito bom o papo aí. Todos esses papos, assim, eu gosto demais. Dá vontade de ficar falando muito mais, né? Nossa, eu poderia ficar falando por horas. Principalmente porque eu acho que a Box me fez vislumbrar esse lugar positivo, de impacto positivo, pé no chão, sabe? Não é utópico, ele não é... Não. Sabe, por muito tempo a gente olhou pra frentes como essa e olhava pra isso e dizia, mas essas pessoas, elas estão muito nesse movimento que não se conecta com o capitalismo, que não tem a ver com a democracia. Não é mais assim, entendeu? Então, é tipo o carro conceito, né? Que você vê lá e fala, legal, nunca vai sair da fábrica. Essa ideia aqui, ela é só pra vender imagem de uma empresa que está tentando, mas não é verdade, né? Não gera lucro. Duvido que esse produto aí venda. Mas não é com isso que eles ganham, né? Aqueles comentários que a gente sempre vê, né? Sim. Mas não é com esse produto aí que eles ganham, né? Mas a meta não é batida com isso daí, né? Então, assim, a questão é como é que a gente começa a bater meta com o que precisa. E na real, né? Trabalhar aqui também é um negócio que me fez me tornar mais otimista com o mundo, sabe? Porque, primeiro, quando eu entrei aqui, era uma empresa que era diferente do que é hoje. Tinha vários aspectos mais tradicionais, que já tinha também vários aspectos já diferentes de outras empresas do mesmo setor, assim. Então, sempre foi uma empresa diferente, sabe? Mas, de cara, no meu primeiro dia eu já vi resultados e uma transparência muito grande em todos os valores da empresa, em discurso da presidência, da diretoria executiva. E é diferente isso. Você não vê isso em muitos lugares, sabe? Você não vê a presidente do conselho, que é a Luiz Helena, dando bronca no diretor executivo e no diretor de operações, que eram o Marcelo Silva e o Fred na época. Então, você não vê isso em muitos lugares, sabe? Ela falando, isso aqui tá errado, isso aqui tem que mudar. Quem tá apresentando lá a reunião de resultado, ela, gente, isso aqui tá faltando resultado aqui, tá faltando número aqui, isso aqui vocês têm que botar aquilo ali, porque vocês não estão falando de cliente, tem que falar de cliente. Não vê isso acontecer, sabe? Normalmente você vê bilionário, dono de empresa também do Magalu, cara, sabe? O cara nem tá nas reuniões. Então, é outra coisa, você não tem contato com essas pessoas. Então, isso faz você acreditar que as coisas são mais possíveis. E é muito legal a gente tá tendo esse resultado das pessoas enxergarem isso na gente, sabe? De, putz, cara, vocês são uma empresa que parece agir certo, etc. E a gente fala, a gente tem falado isso há muitos anos, então é legal que vocês estão começando a ouvir agora. Porque é satisfatório, sabe? Muito, muito legal, assim, muito legal. E tudo aquilo que é verdadeiro e legítimo não se constrói de uma hora pra outra, né? Não, nem a pau, assim. Não sei se você tava desde o começo da palestra lá na Share, mas, assim, isso do Magalu vem desde a fundação, sabe? Tipo, tem 60 anos de história aqui. Quando as pessoas vinham falar com a gente sobre a transformação digital, não sei o que lá, a gente falava, gente, deixa eu contar um negócio. A transformação digital nossa, talvez tenha começado há uns 30 anos atrás. Vocês viram o finalzinho, que é a conclusão dela, porque a tecnologia pra viabilizar surgiu agora. Mas... claro que isso não pode assustar também, né, quem tá querendo começar agora. Não, exatamente. Mas é que as pessoas às vezes chegam falando, eu vou fazer isso esse ano. Você vai falar, não, cara. Não. Então, e tudo tem que ser feito com calma, porque realmente o negócio precisa ser saudável. Ninguém tá dizendo exatamente. Aqui pra não colocar, né, o faturamento de lado, né? Eu acho que as coisas precisam funcionar. Pra você ter um impacto positivo, a empresa precisa continuar de pé, sendo saudável financeiramente, né, funcionando e tal. E sem mandar um monte de gente embora, né? Porque tem muita gente que fica no... não, eu vou jogar todo mundo fora aqui, ó, e contratar tudo novo. E é tipo, também não, sabe? Transformar é você pegar aquilo que existe e mudar, não é você jogar fora e, sabe? Não é um conceito. Então, e é mais complexo mesmo para uma empresa que nasceu numa realidade diferente, né? Então, empresas com mais de 60 anos, como tu disse, né? Que nasceram num contexto completamente diferente, terem que mudar agora é desafiador pra caramba. Sim. É muito desafiador, né? Sim. Tipo, tudo é diferente. A forma com que se pensava inovação mudou. A forma com que você pensa um produto novo mudou. Tudo mudou, né? Porque realmente antes era feito
feito de uma outra forma. Existia uma economia voltada para isso, né? Que é aquilo que eu falei. Então, antes as pessoas, a empresa definia qual era o produto, ela via qual era a melhor forma de produzir, ela fazia uma produção em escala e vendia ele da forma que ela queria. E de repente as coisas mudaram. Existe uma adaptação grande, existe. Você tem que encontrar o problema, tem que poder solucionar, tem que achar quais são os fornecedores certos para te ajudar a solucionar esse problema. E aí, então, você vai lançar esse produto que já vem com uma demanda, né? Então, ela muda a lógica de processo interno. Sim. Além de todos os outros valores que precisam ser recolhidos ali também, né? Então, é difícil mesmo, assim. Não é uma coisa de uma hora para outra. Ela é complexa porque quando você começa a mudar, tem que mudar a cultura interna. E mudar a cultura interna significa deixar as pessoas com medo de perderem o emprego, com medo de se elas vão ser satisfatórias, com medo de se elas realmente vão saber trabalhar dentro daquela nova cultura. Então é bem complexo, né? A gente tá falando de pessoas, a gente tá falando de um negócio, tem uma série de coisas para mudar. É difícil? É difícil. Vai demorar? Talvez. Mas quem começar antes, melhor estará no futuro. É verdade. E às vezes quem começar muito tarde, às vezes vai perder o tempo de estar vivo, né? Com instituição ali. Exato. E talvez ela simplesmente se torne obsoleta, né? É. Que foi o que aconteceu na pandemia com muita gente também, né? As pessoas tentaram ali encontrar o seu lugar no meio da pandemia, ver se o propósito fechava ou não, perderam seu DNA e eles vão desaparecer. Muita empresa vai desaparecer, né? Agora. É muito triste, né? Porque muita gente vai perder emprego, muita gente que tava investindo energia ali no crescimento daquilo. Muitas vão surgir. É verdade. Muitas vão surgir. Esse é o ciclo, né? Sim. Muitas vão desaparecer, mas muitas vão surgir. Muitas vão surgir. É verdade. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabicadilab. Eu tô em qualquer rede como BF Gouveia. E eu tô no LinkedIn, gente, como Luísa von Millen Betil. Difícil. Mas tá. Tá linkado aqui. E deem uma olhadinha lá, eu sempre respondo todo mundo. E é bacana que tem alguns outros materiais, algumas outras palestras que eu já fiz também, se alguém se interessar por outros comportamentos, falando de geração, tem bastante coisa lá. Eu acho que é bacana quem tem interesse nesse lugar aí dos movimentos. Dá uma olhadinha lá. As coisas da Box são bem legais de acompanhar, assim, pra quem gosta desse tema que a gente falou, do tema que a gente falou no episódio, sei lá, no episódio Silvimeira, no episódio com a Laura, em vários episódios que a gente fala sobre comportamento, ética, economia e tópicos não técnicos de tecnologia, assim, mas que são aspectos fundamentais para o ser humano e para a convivência, assim. As coisas da Box valem muito a pena, assim, pessoal. Então eu aproveito para fazer um convite para em breve procurarem nas nossas redes da Box, no Instagram, né, Box1824, e provavelmente no ponto eletrônico também, em outros lugares. A gente está lançando agora um novo estudo, que chama Potências Invisíveis, que é a realidade da mulher negra no mercado de trabalho. Super legal, falando muito, né, sobre a vulnerabilidade e a potência que essas mulheres encontraram para conseguir trilhar um futuro super necessário, uma discussão extremamente atual e precisa, né? Então, convido a todos a dar uma olhadinha nesse conteúdo aí que vai sair em breve. Boa. Animal, valeu demais o papo aí, foi muito bom mesmo. Eu que agradeço demais.